Já imaginaram se eu não saísse deste dia e tivesse de gravar este episódio vezes e vezes sem conta? Sejam bem-vindos a mais um Filmes. Este é o 6º episódio, chegamos à meia dúzia. Quem diria? E hoje é dia 7 de fevereiro de 2023. Se eu hoje estiver um pouco mais lento, eu já sou bastante lento, não é? Mas hoje posso ficar ainda mais. Não se admirem, acho que estou a ficar constipado. Também é provável que esteja um pouco mais anasalado do que o costume. Enfim, eu sou um dos poucos que ainda não tive Covid, pelo menos que saiba, e queria manter-me assim por mais uns tempos, mas não sei se vai dar. Vamos começar aqui com uma coisa fofa, uma coisa fofinha. Na semana passada, no dia 2 de fevereiro, foi o Groundhog Day, aquela cerimónia muito inusitada que acontece todos os anos por esta altura nos Estados Unidos e no Canadá. Na verdade, pensei que fosse uma coisa apenas dos Estados Unidos, mas descobri que também acontece no Canadá. O Groundhog Day é aquele dia em que uma marmota tem a responsabilidade de prever se vamos ter um resto de inverno mais complicado ou mais simpático. Há toda uma cerimónia em que tiram uma marmota da toca e se ela olhar para a sombra... bom, na verdade não sei muito bem qual é o grau de agência do bicho neste ritual. Não sei se ela tem mesmo de olhar para a sombra ou se basta ter sombra. Eu acho que ela tem mesmo de olhar para a sombra, mas não tenho a certeza. Mas a questão é, se o dia estiver azul e ela tiver uma sombra e olhar para a sombra, vamos ter mais 6 semanas de inverno. Se pelo contrário, o dia estiver nublado e ela não tiver sombra, a primavera vai chegar mais cedo. Acho que é algo assim deste género. E porquê é que eu estou para aqui a falar de marmotas? Pergunto a vocês. Como já devem ter adivinhado, esse dia foi popularizado pelo filme Groundhog Day, ou em português, O Feitiço do Tempo, que na semana passada, no dia 4 de fevereiro, cumpriu a bonita idade de 30 anos. Se por acaso não sabem do que estou a falar, coisa que duvido muito, estou a falar de uma comédia intemporal protagonizada pelo Bill Murray, no papel de um homem do tempo que é obrigado a reviver o mesmo dia vezes sem conta, até aprender uma coisinha ou outra sobre empatia e como ser uma pessoa melhor. Para assinalar a data, o The Guardian publicou um artigo muito jeitoso na semana passada sobre o filme e é engraçado que uma pessoa fala do Groundhog Day e dos filmes que usam o conceito do Groundhog Day e muitas vezes esquecemos-nos do relevante que este filme foi. É que se pensarmos bem, estamos aqui a falar de um filme que inventou um género. Ou seja, os argumentistas, neste caso o Harold Ramis e o Danny Rubin, criaram aqui um conceito tão bom e executaram-no de uma forma tão perfeita que na altura nem sequer foi devidamente reconhecido. Era apenas mais um filme. E essa é que é a magia das boas ideias. São tão óbvias e tão naturais que parece que sempre existiram e as pessoas às vezes nem lhe dão o devido valor. Esta é uma ideia que, mesmo passados todos estes anos, continua frequentemente a ser copiada e a ser usada em montes de filmes e séries de sucesso, como A Boneca Russa, o Código-Fonte, o Edge of Tomorrow. Enfim, há uma lista infindável de clones do Groundhog Day e muitos deles bem-sucedidos e relativamente conceituados. É interessante pensarmos nisto, não é? Uma ideia tão simples deu origem a um sem número de variações ou de variantes. O artigo do The Guardian foca-se precisamente nesta questão e vai entrevistar os responsáveis destes filmes, destes clones, digamos assim, para tentar perceber porque é que este conceito é tão fascinante e porque é que resulta tão bem. Eu, inspirado por esta questão, fui depois procurar a lista exata de filmes e de séries que usam este conceito e encontrei um site de 2018 que está obviamente bastante desatualizado, mas foi o melhor que consegui, e que contou na altura 51 entradas, incluindo um episódio da Xena à Princesa Guerreira, e que também fez uma observação interessante, nomeadamente a respeito de um episódio do Star Trek The Next Generation, acho, chamado... Eu tinha aqui isso...
Cause and Effect, Causa e Efeito, é um episódio de 1992, ou seja, um ano antes do Groundhog Day, que aparentemente usa um conceito muito parecido e que levanta a questão: será que afinal o Groundhog Day foi buscar inspiração ao Star Trek? Será? Ora, eu não conheço o suficiente do Star Trek para saber se o conceito deste episódio é realmente parecido. Por isso, se alguém desse lado souber, que me manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram. E é isto. Em todo caso, o Groundhog Day é um grande filme que não me canso de ver. A minha primeira memória com este filme é de 94 ou 95, 1995, acho, quando passou na RTP, e eu gravei-o numa bonita VHS que decorei com uma das famosas capas da TV Guia. Não sei se ainda tenho a cassete. Se a encontrar, publico-a no Instagram, mas acho que não. Acho que já a perdi. Eu até acho que a cassete tinha outro filme, se não estou em erro, uma espécie de telefilme da Disney sobre um miúdo que inventou uma poção para ficar invisível. Lembro-me que tinha uma cena num campo de golfe e acabei de desbloquear uma memória. Como é que se chamava esse filme? Bom, não sei. Não interessa agora. Em todo caso, parabéns ao Groundhog Day. 30 anos, que venham outros 30. Se calhar vamos então para o que eu andei a ver. Nesta semana não vi muita coisa. Fui passar o fim de semana fora e acabei por não conseguir ver grande coisa. Mas vi um dos grandes candidatos aos Oscars deste ano, Os Espíritos de Inisherin. Este então é o quarto filme realizado pelo Martin McDonagh, depois do Anne Bruges, do Sete Psicopatas e do Três Cartazes à Beira da Estrada. E se há coisa que já deu para perceber é que ele... Bom, o realizador, o Martin McDonagh, não é fácil dizer isto, é? Ele não é apenas o realizador, é também um dramaturgo. Ou seja, já escreveu algumas peças de teatro e isso é uma coisa que se nota bastante, porque como realizador não parece assim tão interessado em utilizar o cinema como linguagem visual, ou pelo menos não parece ser a sua prioridade. Parece mais interessado em contar uma história através de diálogos fortes e expressivos. Eu acho que ele é assim uma espécie de mistura entre o Aaron Sorkin, o Tarantino e os Monty Python. Aliás, os primeiros momentos deste filme, os primeiros minutos destes Espíritos de Inisherin, têm uma vibe muito Monty Python. É todo o insólito daquela situação, aqueles diálogos muito British, muito britânicos, que me deixaram assim um pouco desarmado, sobretudo na forma como foram escalando para algo bastante mais intenso e inesperado. Não é de todo de admirar que este filme tenha tantos atores nomeados, porque é de facto um filme de atores e estão todos muito bem, não apenas os protagonistas, neste caso o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, mas também o Barry Keoghan, ou Barry Keoghan, pronto, vocês sabem quem é. Tem aqui um papel que começa com um apontamento caricato, mas que acaba por se transformar numa coisa totalmente diferente e acaba por ser provavelmente a personagem mais trágica deste filme. É um pouco difícil falar deste filme sem contar demasiado, a própria premissa acaba já por contar demasiado, mas vou tentar. Então, acompanhamos aqui dois amigos que eram aparentemente inseparáveis, até ao dia em que um deles decide terminar a relação de amizade. E o que vamos acompanhando ao longo do filme é a forma como estas duas pessoas, tão diferentes, lidam com isto. Temos o rejeitado, que não consegue perceber o que está a acontecer e que tenta a todo custo reatar aquela amizade, e o outro que se quer dedicar a outras coisas, aparentemente incompatíveis com aquela amizade. E através deste conflito, o filme vai discursando, digamos assim, sobre o que realmente importa na vida, com duas visões bastante antagónicas. E mais não posso dizer.
porque já estaria a contar demasiado. Posso só dizer que se passa na Irlanda durante a Guerra Civil de 1922, aliás, já no final da Guerra Civil, e este facto faz todo o sentido naquele contexto e ajuda a perceber melhor aquela história. Este é um daqueles filmes que é um arco-íris de emoções, faz-nos passar por um espectro bastante alargado de emoções. O seu ritmo mais pausado e muito palavroso talvez não seja para todos. No fundo tem o coração de uma peça de teatro, mas comigo funcionou muito bem. E aconselho, é mesmo um dos essenciais do ano. Mais coisinhas. Esta semana não acabei de ver nenhuma série, mas comecei a ver uma chamada Poker Face, realizada pelo Rian Johnson, o mesmo Rian Johnson do Knives Out e do Last Jedi, e sobre o qual eu já falei muito aqui no segundo episódio, a propósito do Glass Onion. É uma série protagonizada pela Natasha Lyonne, do Boneca Russa, voltando aqui um pouco ao Groundhog Day, e tem um conceito que me atraiu imediatamente, que é o facto de ir buscar inspiração a um tipo de séries que já todos pensávamos que estava morto e enterrado, que são as séries Casos da Semana, ou seja, aquelas séries em que cada episódio tem um caso com princípio, meio e fim, e além disso é muito inspirada no Fugitivo. Tem aliás uma estética muito interessante de série dos anos 60, 70, uma estética muito marcada, que me atraiu bastante. O primeiro episódio serve de setup, tem alguns nomes interessantes no elenco, como o Adrian Brody, e embora exija alguma suspensão da descrença, sobretudo em tudo o que diz respeito à habilidade da protagonista, a personagem da Natasha Lyonne tem uma espécie de habilidade, que é o facto de conseguir perceber quando as pessoas estão a mentir, e isso vai metê-la em problemas. No primeiro episódio vai ser obrigada a fugir, e assumo que nos episódios seguintes ela vai usar essa habilidade para ajudar pessoas que vai conhecendo durante a sua fuga, enquanto continua a tentar que outras pessoas não a encontrem. Mas, como estava a dizer, embora exija alguma suspensão da descrença em tudo o que é relacionado com este superpoder, digamos assim, este primeiro episódio faz um ótimo trabalho a pôr as cartas na mesa, literalmente, porque, pronto, passa-se num casino e tal. E apesar de ainda só ter visto este episódio, gostei muito do conceito. E lá está. Nota-se que o Rian Johnson gosta mesmo muito de tudo o que está relacionado com detetives e mistérios e essas coisas todas. E mais nada. Acho mesmo que vou ficar por aqui. Este episódio é mais curtinho. Eu, como já vos disse, acho que estou a ficar doente. Acho que vou tomar um antigripal e beber um chazinho e esperar que isto não fique pior. E vemo-nos para a semana. Tenham uma boa semana. E agasalhem-se, que continua frio.